Saudações, meus caros. Vamos conversar um pouco sobre débito cardíaco, ainda no âmbito do assunto fisiologia do coração, ok? Galera, algumas considerações gerais sobre débito cardíaco. Embora o coração tenha fibras autorrítmicas, né, nós sabemos que são fibras especializadas em se autoexcitarem e constituírem um ritmo cardíaco em que átrios têm sístole primeiro que ventrículos. Beleza? Lembramos disso? Então, embora o coração tenha essas fibras autorrítmicas que lhe permitem batimentos independentes, né? Se você arrancar o coração de um cara e botar no chão, ele continua lá em sístole, diástole por algum tempo, né? Seu funcionamento é governado por eventos que ocorrem em todo o corpo. Até porque, pessoal, o coração é um órgão, faz parte de um sistema, e os sistemas precisam conversar entre si, entre aspas, é claro, né, para poder funcionar em um uníssono, em harmonia, para que a homeostasia, né, seja adequada. Né? Todas as células do corpo humano precisam receber certa quantidade de sangue oxigenado a cada minuto para manter a saúde e a vida. Todo mundo sabe disso também. Nossas células necessitam de oxigênio e nutrientes para que possam produzir ATP, que é a moeda de energia, e possam manter sua saúde. Porque não é só produzir energia, é reparar estruturas celulares que estão velhas, que podem estar lesadas, né? Para síntese de proteína, enfim, usa-se oxigênio e nutrientes para diversas atividades que objetivam o quê? A manutenção da vida, a manutenção da homeostasia. Quando as células estão metabolicamente ativas, como por exemplo no exercício, captam ainda mais oxigênio do sangue. Claro, eu comecei a fazer um exercício que é uma prática, né, maior, mais intensa do que a minha rotina. Então, o exercício requer mais energia e, claro, requer maior consumo de oxigênio, ok? Durante os períodos de repouso, as necessidades metabólicas das células ficam reduzidas e a carga de trabalho do coração diminui. Tranquilo até aí? Débito cardíaco, pessoal. Débito cardíaco, que aí vamos abreviar em DC, né? Não tem nada a ver com super-homem, bate nessa galera. Que piadinha sem graça. Débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo ou ventrículo direito, seja na artéria aorta, que é o caso do ventrículo esquerdo, ou no tronco pulmonar, por minuto. Volume de sangue ejetado pelo ventrículo por minuto. Beleza? O débito cardíaco, pessoal, é igual ao volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo durante cada sístole, né? Durante cada contração. E esse volume sistólico é multiplicado pela frequência cardíaca do sujeito. Né? Frequência cardíaca que é o quê? O número de batimentos cardíacos no espaço de 1 minuto. Beleza, galera? Débito cardíaco é igual ao volume sistólico, que é a quantidade de sangue que o ventrículo ejeta a cada sístole, multiplicado pela frequência cardíaca. Então tem aí, ó, uma expressãozinha. Débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então você tem o débito cardíaco aí, mililitros por minuto, o volume sistólico, mililitros por batimento, né, já que o volume sistólico é a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo a cada sístole, e frequência cardíaca, batimentos por minuto. Beleza. No homem adulto comum, pessoal, em repouso, homem adulto comum em repouso, o volume sistólico é, em média, 70 ml por batimento. E a frequência cardíaca, em média, é de 75 batimentos aproximadamente. Assim, você pega o volume sistólico, 70,
multiplica pela frequência cardíaca 75 e o resultado será o débito cardíaco médio. Então vamos lá. Débito cardíaco é igual 70 ml por batimento vezes 75 batimentos por minuto. 5.250 ml. Coloque isso em litro, 5,25 litros. Ok? Então isso aí é o débito cardíaco. Olha só a observação. Esse volume aí, pessoal, é próximo do volume total de sangue do nosso corpo, que é de aproximadamente 5 litros no homem adulto comum. As mulheres um pouquinho menos, 4,5, 4,700. Portanto, todo o volume sanguíneo flui pelas circulações pulmonar e sistêmica a cada minuto. Lembrando aqui, né, pessoal, chegou nesse ponto, eu tenho que lembrar. Se você não sabe dos ciclos cardíacos, precisa saber, né? Por quê? Senão não entende nada aqui. O que é isso, Luciano, os ciclos cardíacos? Ora, o sangue pobre em oxigênio sai do ventrículo direito pelo tronco pulmonar, aquele de 3 a 5 centímetros de trajeto, que depois se bifurca em duas artérias pulmonares, levando sangue aos pulmões. Lá, este sangue pobre em oxigênio deixa gás carbônico para que expiremos e absorve o oxigênio que inspiramos. E agora, por meio de veias pulmonares, em número de 4, volta esse sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo, que após o átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio é bombeado sob alta pressão, que sai do ventrículo esquerdo esse sangue, esse volume de sangue, pela artéria aorta. A artéria aorta é essa que, em seu trajeto, vai emitindo ramos, né? Originando ramos arteriais para todo o corpo. E aí, chegando em meio intercelular, o sangue, né, entre aspas, oferece às células, libera para as células oxigênio e os nutrientes e capta os resíduos metabólicos, que agora vai voltar por veias. E, em última análise, vai chegar ao átrio direito, pela veia cava superior, pela veia cava inferior, além, é claro, do seio coronário, que está drenando o sangue pobre em oxigênio do próprio coração. Ok? E aí esse sangue que chegou no átrio direito, vem para o ventrículo direito, estes ciclos cardíacos, você tem que saber isso, e você tem que saber o comportamento das válvulas cardíacas. Válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, quando elas fecham, quando elas abrem. Válvulas arteriais, válvula do tronco pulmonar, válvula da aorta. Você tem que saber quando essas válvulas fecham-se e abrem-se. Isso não é nada difícil. Caso vocês tenham dificuldades nesse saber que deveria já estar aí como um saber prévio, visita lá, aqui mesmo, né, no canal do YouTube, olha o youtuber aí agindo, né, tem lá a aula de sistema circulatório, não me lembro se é a 2 ou a 3, que eu coloco lá o desenho do coração e discorro sobre essas questões de ciclo cardíaco e comportamento das válvulas cardíacas, ok, galera? Bom, dito isso, os fatores que aumentam o volume sistólico ou a frequência cardíaca normalmente aumentam o débito cardíaco, beleza? Durante exercício moderado, por exemplo, o volume sistólico pode aumentar até 100 ml por batimento e a frequência cardíaca para 100 batimentos por minuto. Tranquilo isso, né? Você faz o exercício, você pode chegar a esses níveis aí. Nesse caso, quanto é que deu débito cardíaco? 10 litros. Bacana? Durante exercício intenso, meus amigos, contudo, ainda não máximo, a frequência cardíaca pode acelerar até 150 por minuto. E o volume sistólico pode aumentar até 130 ml por batimento. Isso resulta no débito cardíaco de 19,5 litros por minuto. Muita coisa, não é? Então vejam aí, isso aí já é uma prévia para nós raciocinarmos em cima de quê? Eu preciso saber como o coração funciona para poder submetê-lo a cargas.
né, a submeter o meu plano de exercícios físicos, aeróbicos, não aeróbicos, com peso, eu tenho que ver a frequência cardíaca, ter em mente a questão do volume sistólico para calcular um débito cardíaco. E como estão minhas válvulas? Né? Como está minha pré-carga, a contratilidade do músculo cardíaco? Como está a pós-carga? Esses ingredientes fisiológicos precisam ser conhecidos para que você tenha aí, claro que não é só isso, né? Um planejamento, um treinamento, não se baseia apenas num elemento, é multifatorial, ok? Aqui é o âmbito da fisiologia do coração, então colocamos dessa forma. Reserva cardíaca é a diferença entre o débito cardíaco máximo da pessoa e o débito cardíaco em repouso, ok? A pessoa média apresenta uma reserva cardíaca de 4 ou 5 vezes o valor de repouso. Isso, né, é o que normalmente acontece, né? E no exercício físico, e quem é condicionado, né? E quem não é condicionado, como é que está? Então, são questionamentos que você já faz para empreender ali os seus planos de treinamento. Planos de treinamento esse, pessoal, nos diferentes públicos. Gênero, feminino, masculino. Quais são os objetivos? Outro público, gestante, idoso, criança, adolescente. Então, quer dizer, você tem aí uma série de situações. Adulto, sedentário, não, ele tem alguma rotina de exercício, tudo isso vai. Estado emocional, estado nutricional, usa substâncias químicas, né? Seja álcool, seja um medicamento, seja o automedicamento, que não é nada bom, né? Tem uma série de variantes aí que tem que ser conhecidas, avaliadas, né, pelo profissional que vai empreender aí um plano de treinamento. Atletas de elite, por exemplo, pessoal, de provas de resistência, podem ter reservas cardíacas de 7 a 8 vezes o seu débito cardíaco em repouso. Olha que capacidade, né? Pessoas com doenças cardíacas graves, por outro lado, podem ter pequena ou nenhuma reserva cardíaca, o que limita sua capacidade de até mesmo as mais simples tarefas da vida cotidiana. Subir um lance de escada, tomar banho seria uma coisa assim extrema. Tem gente que sufoca tomando banho, né? Um extremo de emoção. Então, é aquele sujeito que, a pequenos esforços, pode ter problemas graves. Regulação do volume sistólico, pessoal. Um coração sadio bombeia todo o sangue que entrou em suas câmaras durante uma diástole prévia. Né? O que é uma câmara? Átrio ventrículo, né? São as câmaras cardíacas. Ou seja, quanto mais sangue retornar ao coração durante a diástole, mais sangue será injetado na sístole seguinte. Perdão, ok? Quanto mais sangue retornar ao coração durante a diástole, imagina aí o ato direito, que está recebendo sangue pobre em oxigênio de todo o corpo, inclusive dos teus membros inferiores, de todo lugar. Eu falei dos membros inferiores porque esse sangue tem que vencer a ação da gravidade e a diferença de pressão entre abdômen e entre cavidade abdominal e cavidade torácica. Então, como é que se dá isso? Né? Alguém treinado, alguém sedentário, alguém numa vida média, alguém com sobrepeso, obeso, alguém idoso. Então, tem uma série de situações aí para serem avaliadas. Em repouso, o volume sistólico é 50 a 60% do volume diastólico final. Por quê? 40 a 50% do sangue permanecem nos ventrículos após cada contração, que é o chamado volume sistólico final. Beleza? 3 fatores importantes regulam o volume sistólico e asseguram, meus amigos, que os ventrículos direito e esquerdo bombeiem volumes iguais de sangue.
Porque, galera, quando os ventrículos entram em sístole, propulsionam o sangue do coração, tem que sobrar o menor possível dentro desses ventrículos, ok? Você tem que ejetar o máximo sangue, né? Ventrículo direito para os pulmões, que aí eu vou ter ainda mais sangue oxigenado, ventrículo esquerdo para o corpo todo, já que essa missão não é fácil. Então, eu preciso ter um bom volume para ser ejetado de sangue e eu preciso ter um músculo cardíaco forte, né, para poder contrair e bombear isso tudo. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter válvulas cardíacas muito bem funcionantes. E ainda, eu tenho que ter artérias onde o fluxo sanguíneo está livre. O que isso quer dizer, Luciano? Eu não posso ter placas de ateroma, placas de gordura na parede dos meus vasos sanguíneos. Eu preciso ter, por exemplo, veias saudáveis. Varizes me atrapalham. Eu não posso ter, por exemplo, uma consistência sanguínea, né, muito viscosa. O sangue é fluido, ele é líquido, ele tem que fluir, né? Ele não pode ser muito grosso. Então tem umas questões aí envolvidas com isso também. Notaram? Então, 3 fatores importantes regulam o volume sistólico e asseguram que os ventrículos direito e esquerdo bombeiem volumes iguais de sangue. São eles: a pré-carga, que é isso? Grau de estiramento do coração antes da contração. Imaginem aí, galera, grau de estiramento do coração antes da contração. Então, antes da contração, o que está havendo? O Vamos pensar sempre em ventrículos, né? Antes da contração, os ventrículos estão o quê? Enchendo. Pensa aí no ventrículo enchendo. As paredes se esticando, certo? Então, esse grau de estiramento do coração antes de contrair é a pré-carga. Deu para imaginar? 2, contratilidade, tranquilo. Intensidade da força de contração das fibras musculares ventriculares individuais. Ou seja, o músculo estriado cardíaco, pessoal, do miocárdio, tem que ser pancada. Tem que ter uma contratilidade vigorosa para poder ter força para bombear sangue para fora do coração. Tranquilo? E 3, pós-carga. A pressão que deve ser excedida, superada antes que ocorra a ejeção de sangue dos ventrículos. Entenderam aí? A pressão que deve ser superada, excedida, antes que ocorra a ejeção. Então, antes do sangue sair pelas artérias, né, tronco pulmonar e artéria aorta, há uma pressão que deve ser superada. Para quê? Para que essas válvulas se abram logo. Você não pode ter dificuldade em abertura de válvula, senão isso aumenta a pressão dentro do ventrículo. Conseguiram captar isso, galera? Eu vou deixar o outro pedaço para uma outra hora, para vocês refletirem sobre essa questão. Já já a gente volta.